O Brasil caminha para ter uma nova política em relação às drogas. Uma comissão especial no Congresso aprovou várias mudanças na lei antidrogas. Antes de entrar em vigor, as mudanças precisam ser aprovadas em plenário. Vamos ver agora o que deve ser alterado na legislação. Entre outras medidas, o projeto aprovado pela Comissão Especial do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas define que o usuário de entorpecentes pode ser internado de maneira compulsória por até 6 meses. Quem traficar drogas mais pesadas, como o crack, vai ter a pena aumentada. Municípios, estados e a União vão ter papéis claramente definidos no combate às drogas. Os críticos do projeto alertam para a manutenção da falta de critérios que diferenciem usuários de traficantes. Hoje em dia, a legislação determina que a definição seja feita de acordo com aspectos subjetivos, o que acaba gerando brechas. Pontos polêmicos do projeto de lei foram rejeitados na comissão, como o que propõe o fim da propaganda de bebidas alcoólicas e obriga os fabricantes a informar no rótulo das bebidas os danos em potencial causados pelo consumo de álcool. Também foram retirados do texto a criação de um cadastro nacional de usuários de drogas e o fichamento de estudantes, usuários ou suspeitos de consumir drogas. O texto aprovado nesta terça-feira vai ser encaminhado ao plenário da Câmara. Aqui em São Paulo, o governo lança amanhã um programa para combater o avanço das drogas, principalmente o crack, e o que está sendo chamado de cartão recomeço para dependentes químicos. Quem vai explicar direitinho tudo isso para a gente é a repórter Carla Lopes, que está na região central da capital paulista, conhecida como Cracolândia. Carla, muito bom dia para você. Como vai funcionar esse programa, Carla? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom, é o seguinte, o cartão Recomeço, como foi batizado, ele vai ser distribuído somente nos municípios da Grande São Paulo e do interior. E só será dado àquele usuário, aquele dependente químico que aceitar receber um tratamento. Ou seja, aquele dependente que recebe o tratamento de forma voluntária, de forma espontânea. Então, o que acontece? O dependente vai até a Secretaria Municipal de Assistência Social do seu município com o cartão, ele vai passar primeiro por uma triagem, por uma seleção. Se ele for aceito, aí sim ele recebe o cartão Recomeço. Esse cartão, ele tem o valor de R$ 1.530. A clínica credenciada, então, recebe esse dependente químico e será descontado esse valor de R$ 1.530 todo o final do mês. Um detalhe importante é que o dinheiro será repassado diretamente do governo de São Paulo para a clínica credenciada, ou seja, o dependente químico, o usuário, ele não tem acesso a esse dinheiro. Então, o dependente, ele é internado por 6 meses. Durante este período, ele recebe o tratamento, ele passa primeiro por uma desintoxicação, na sequência, ele aprende uma atividade profissional e depois ele vai ser estimulado a reatar os laços com a família. Por isso a importância dos parentes, do envolvimento dos parentes nesse tratamento. Bem, essa luta para combater o crack, ela é muito importante e justamente para deter esse avanço das drogas no país. E o alvo é justamente essa região aqui, a região da Cracolândia, onde nós estamos. Vocês vão acompanhar agora uma reportagem. Há cerca de um ano, a Prefeitura e o governo de São Paulo intensificaram as ações contra o crack. O combate à droga passou a contar com equipes do SAMU preparadas para o atendimento psiquiátrico de urgência. Os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, ganharam unidades ambulatoriais 24 horas. O usuário é identificado e encaminhado à internação e tratamento. Em janeiro desse ano, uma nova medida na luta contra o crack. Foi lançado o programa de internação involuntária de dependentes químicos. Um juiz, um advogado voluntário e um promotor de plantão no CRATOD, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. A internação involuntária acontece sem o consentimento do usuário, mas a pedido de um familiar, por exemplo. Já a internação compulsória só acontece com uma determinação judicial. Bom, uma retificação, o cartão Recomeço, o valor dele mensal é R$ 1.000, R$ 1.350 é o valor, então, do cartão Recomeço, que vai ser lançado amanhã, nesta quinta-feira. Aqui ao nosso lado está o secretário Rodrigo Garcia, ele que é secretário estadual do Desenvolvimento Social. Secretário, o cartão Recomeço, que dá acesso às clínicas credenciadas,
é um caminho de tratamento para quem mora no interior e na Grande São Paulo. Já o Cratóide é a porta de entrada, é uma alternativa para quem vive na capital paulista. Como é que é feita a triagem no Cratóide? Olha, em frente ao Cratóide, nós temos uma unidade social que faz a triagem daquelas pessoas, seja de informações aos familiares, seja de dependentes que procuram tratamento, para avaliar se eles precisam de uma internação clínica, se eles precisam de um acolhimento social ou se eles vão ser cuidados e tratados pela rede ambulatorial na cidade de São Paulo. Então existe uma triagem que avalia o tipo e o grau de dependência do dependente químico. E quais são os critérios de aceitação? Olha, são critérios objetivos, laudos psiquiátricos de médicos que estabelecem se o dependente precisa de uma internação hospitalar ou precisa de um acolhimento social. Muitas vezes as famílias, preocupadas em cuidar do seu dependente, acham que a solução é a internação. E nem sempre a solução é a internação. Muitas vezes a melhor opção de tratamento é que a pessoa fique na sua casa e receba um tratamento ambulatorial da rede de saúde municipal. Mas muitas vezes elas pensam que a internação é a solução. Então, essa unidade social esclarece, tira dúvidas e mostra que existem vários tipos de tratamento dependendo do grau de dependência do usuário. Portanto, o Cratóide serve hoje como referência de tratamento aqui na cidade de São Paulo. Existe uma parceria do governo do estado com a prefeitura municipal. Então, a rede de saúde e a rede de assistência social na cidade de São Paulo estão interligados, estado e município, para cuidar da dependência química. Agora, além de atender o usuário, secretário, as famílias também são assistidas. Como é que é feito esse acompanhamento das famílias durante o tratamento do dependente químico? Olha, esse trabalho chamado de reinserção social é tão importante quanto o tratamento. Porque muitas vezes você trata da dependência e depois de 30, 40, 50 dias a pessoa volta a consumir a droga. Então a reinserção social, que é devolver a vida a esse dependente, é fundamental. Como é que é feito o trabalho? Todos que passam pelo Cratóide têm depois, através de uma organização social contratada pelo Estado, o CIEDES, um acompanhamento familiar. Assistentes sociais, psicólogos, dialogam com o dependente, dialogam com a sua família, promovem encontros e reuniões familiares para que a gente fortaleça o vínculo desse dependente com a sua família. Então é um trabalho verdadeiro de reinserção social. Secretário, a Ana, lá no estúdio, tem uma pergunta. Bom dia, secretário. Eu gostaria de saber, desde que foi estabelecida a internação involuntária aqui em São Paulo, qual é o índice de sucesso dessas internações? Como os pacientes estão reagindo ao tratamento? Olha, é importante esclarecer, Ana, que a maior parte das internações do Cratóide na cidade de São Paulo são internações voluntárias e algumas involuntárias com o desejo de familiares. Essas internações muitas vezes são feitas em hospitais da rede credenciada pelo Estado de São Paulo. E é importante dizer que São Paulo, nos últimos 3 anos, mais do que triplicou o número de vagas em hospitais, num esforço conjunto com as prefeituras e com a sociedade de recuperação. E é difícil avaliar o índice de recuperação, porque muitas vezes o dependente químico termina o seu tratamento e volta a consumir droga. O cartão recomeço e essas outras ações de reinserção social têm o objetivo de evitar que ele volte a consumir droga. Ele tem um tratamento clínico e médico num primeiro momento e depois todo um trabalho de reinserção social para que ele evite voltar às drogas. Agora, a Raquel, no Rio de Janeiro, o secretário tem uma pergunta. Oi, secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa estrutura, se há profissionais capacitados para esse tratamento contínuo e até o fim, porque a gente sabe que é difícil essa desintoxicação e as pessoas se livrarem do vício, principalmente do crack, né, que é o caso de vocês, que é uma droga muito poderosa, mesmo porque muitos desses viciados, desses usuários de crack, eles também são viciados em outras drogas. Álcool, cigarro, quer dizer, a estrutura está preparada para atender esses jovens? Olha, está preparada, mas ainda nós queremos uma estrutura maior do que a que se tem hoje. Com o cartão recomeço, com esses convênios que o governo de São Paulo tem investido orçamento público, é importante que nós estamos buscando ampliar essa rede. Se com o cartão recomeço nós vamos ter 2, 3 mil pessoas sendo tratadas, a expectativa do governador Geraldo Alckmin é de ampliar isso até o fim do ano. Como nós ampliamos os leitos clínicos. O Estado age na prevenção, através de várias oficinas preventivas, principalmente na área da educação,
Então, age no tratamento quando é necessário e age na reinserção social, que é fundamental para que a pessoa deixe de consumir drogas. Agora, é um orçamento público que está sendo investido e a gente espera que seja clínicas particulares, seja comunidades religiosas, possam preparar os seus profissionais. O Estado também dará cursos de capacitação para eles, para que a gente tenha uma rede pronta, bem tecnicamente preparada para atender essa chaga hoje social que é a questão do crack. Secretário Rodrigo Garcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. Olha, pessoal, ações como essa são importantes e cada vez mais urgentes porque uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que cerca de 2% da população brasileira usa droga, ou seja, o Brasil é o maior mercado mundial desta droga. Aqui no país são 3 milhões de usuários e a região sudeste é justamente a região do país onde concentra o maior número de dependentes químicos de crack. De São Paulo, Carla Lopes, para o Jornal da Globo News. Oi, Carla, obrigado pelas informações. A gente segue a discussão aqui no estúdio no Rio de Janeiro. A gente tem convidados aqui para falar sobre essa nova lei antidroga. A gente recebe, então, no estúdio a psiquiatra Analice Gigliotti e também a socióloga Julita Lengruber, ela que é coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Muito bom dia às duas. Bom dia. E antes de começar esse debate, a gente convida você, assinante, a participar com a gente. Mande sua pergunta ou seu comentário. Nosso endereço eletrônico é g1.com.br/globonews. Se você preferir ligar, o telefone da nossa central de atendimento é 4002-2884. Lembrando que o custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. Nosso debate começa agora e a gente aguarda a sua participação. Doutora Analice, pegando essa polêmica deixada lá em São Paulo sobre a internação compulsória, pode até haver algumas mudanças aí nessa lei, já até definidas pelo próprio relator, mas em termos de diminuição de período de internação. Parece que a internação é uma coisa tida como certa. E alguns médicos dizem que essa internação involuntária é o fracasso da clínica no campo da saúde mental. Eu queria saber se você concorda com isso, no caso de vícios tão fortes como o crack, por exemplo, é a única saída. Essa situação da internação involuntária, compulsória, é muito polêmica, né? Assim, tem o pessoal que são alguns temas polêmicos, né? Legalização das drogas, internação involuntária, internação compulsória. Eu vou te falar o que a gente tem de evidência científica no momento. A internação involuntária, que é essa coisa da família levar, ela se justifica, e isso por lei e verdadeiramente, se está perguntando minha opinião, eu vou te dizer, uma opinião pessoal, se justifica quando o paciente está sob risco de vida. Se ele está sob risco de vida, se ele está sob risco de alguma maneira, arriscar a vida de outras pessoas, sob risco de matar outras pessoas de uma maneira direta ou indireta, isso se justifica. Você não pode deixar uma pessoa sangrando no meio da rua e ficar olhando, você quer se internar ou não? Não tem sentido. A internação compulsória, por sua vez, que é sob determinação judicial, isso é uma coisa complexa. Assim, que uso se pode fazer disso? Em que circunstâncias? Isso é bastante complexo. Isso é bastante polêmico. Então, assim, se você quer que eu lhe diga, a internação involuntária se justifica. Eu vou te dizer, nos Estados Unidos, é proibido a internação involuntária de pacientes. Estou com um casal de pacientes meus que estão com um filho deles lá nos Estados Unidos. Ele estava absolutamente perdido, levaram ele para uma clínica psiquiátrica e lá tem algumas leis. Por exemplo, se o paciente não quer tomar medicação, ele não toma medicação. Se o paciente não quer se tratar, ele não se trata. E eles estão enlouquecidos, porque eles não podem trazer o menino para o Brasil para se tratar aqui, para efetivamente ser medicado. Então, assim, eu vou deixar meu filho em estado de mendicância. Pois é, doutora Analice, são situações realmente extremas, né? Eu queria passar essa questão para a doutora Julita, porque do ponto de vista social, econômico, a senhora acha que gera mais danos ou mais resultados? Porque como a doutora Analice está falando, existem casos em que a pessoa não está em condições de decidir se ela quer ou não. Quer dizer, isso poderia gerar um resultado positivo para ela? Olha, o que eu acho interessante, né, a gente precisa refletir sobre isso. Esse projeto, né, que é o projeto de lei do deputado Osmar Terra,
né, que praticamente sacramenta a internação forçada de dependentes químicos, né, esse projeto já teve notas técnicas contrárias a esse projeto, né? O próprio Ministério da Saúde, no final do ano passado, soltou uma nota técnica dizendo o seguinte: temos nessa proposta a banalização das internações, quando essas são colocadas como ferramenta central para o acolhimento, desconsiderando a diversidade de tratamentos, serviços para os diversos públicos, necessidades e situações. Quer dizer, eu poderia ler, ficar meia hora lendo várias notas técnicas de várias áreas do governo condenando o projeto de lei do deputado Osmar Terra. Infelizmente, o que aconteceu foi que os setores técnicos do governo foram derrotados pelos setores políticos. E esses setores políticos, dominados pelo fundamentalismo religioso, né, que vai transformar o atendimento ao dependente químico em alguma coisa forçada, né, dominada pelas comunidades terapêuticas. Só queria completar uma coisa. O relator especial da ONU para tortura, tratamentos cruéis e degradantes já definiu a internação forçada de dependentes químicos como tortura. E o que me espanta é que uma mulher como a Dilma Rousseff, que hoje é presidente desse país, que foi torturada, quer dizer, foi submetida a essa prática abominável da tortura, ela esteja, né, não consiga estar ao lado do setor técnico do seu governo e esteja, nesse momento, dominada por setores políticos que defendem uma ideia equivocada. Desculpa te interromper, porque como o senhor já está passando para o aspecto político essa discussão, a gente está com o deputado Osmar Terra lá em Brasília ao vivo. Deputado, muito bom dia para o senhor. São várias críticas, né? Na verdade é um projeto polêmico mesmo, né? Tem a questão da facilitação das internações, tem também críticas em relação à diferença de usuários e traficantes, né? Que às vezes os pontos não ficam tão claros assim. Eu queria saber como é que o senhor absorveu essas críticas e que mudanças o senhor estaria disposto a aplicar nesse projeto. Olha, o projeto foi, durante 3 anos, nós debatemos esse assunto na Câmara, fizemos mais de 60 audiências públicas, todo mundo teve a oportunidade de participar, visitamos todos os estados brasileiros, fizemos audiências em cada estado, visitamos países, as experiências ditas avançadas, né, nessa área, visitamos os países produtores de cocaína. Hoje a Câmara está em condições de decidir sobre esse assunto, né, e só tem 2 caminhos: ou nós aumentamos o rigor, nós estamos diante da pior epidemia que já teve na história desse país em termos de drogas, é uma epidemia que fez aumentar, triplicar, quadruplicar em 6 anos os usuários de crack no Brasil, só o crack. A droga crack é a maior responsável pelos homicídios hoje no país. Nós somos campeões mundiais de homicídio, e temos que agir. Ou nós vamos aumentar o rigor e enfrentar esse problema que nunca foi enfrentado por governo nenhum. O primeiro governo que está propondo esse enfrentamento é da presidente Dilma, com o programa Crack é Possível Vencer, um programa abrangente. Ou nós vamos liberar, que é o que a doutora está defendendo, ir na direção de descriminalizar, liberar, deixar a droga correr solta. E tem gente que acha que isso vai diminuir o consumo, ou que vai melhorar a situação da população. Eu acho que é o contrário. Se isso acontecer, todos os países que tiveram a droga liberada, aconteceu uma tragédia, e hoje são os países que mais reprimem, como é o caso da Suécia, como é o caso da própria China no século XIX. Hoje é um país que tem até pena de morte para tráfico de drogas. Então, o nosso projeto é um projeto baseado na realidade. Eu fui secretário 8 anos de saúde do Rio Grande do Sul, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários, eu conheço a realidade brasileira e sei da dificuldade que nós temos hoje até para tratar uma pessoa que está dependente do crack. Então, o projeto ele vai nesta direção, de abrir a possibilidade de um tratamento em maior escala. A internação involuntária já existe, ela é da lei da reforma psiquiátrica, eu nunca vi ninguém criticar, só que quando nós trazemos ela para o tratamento do dependente químico, que tem um dano mental, um transtorno mental tão grave quanto do transtorno de um surto psicótico, as pessoas ficam contra. Eu não entendo isso, né? Nós precisamos tratar, é uma questão de compaixão, nós precisamos tratar dessas pessoas, e quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor é a chance dessa pessoa, inclusive, sobreviver. 25% dos usuários de crack morrem nos primeiros 5 anos de uso.
Nós temos que salvar esses meninos, que são, a maioria, muito jovens, né? E temos que dar às famílias voz. As famílias têm que ter o poder de dizer, eu preciso que interne meu filho. E o médico decidir, não precisa a burocracia de chegar até um juiz, né? Eu acho que o juiz vai poder entrar quando ele quiser, mas eu acho que nós temos que acelerar esse processo e dar estrutura, o governo tem que dar estrutura para atendimento. Sim. Sem dúvida, deputado, mas como as críticas são muitas, a gente vai ouvir aqui a Julita, que estava discordando da sua fala, por favor, Julita. Eu lamento, porque o deputado Osmar Terra está mal informado. Em primeiro lugar, não há uma epidemia de crack no Brasil. Há estudos da Fundação Oswaldo Cruz, estudos do Francisco Inácio Bastos, da Fundação Oswaldo Cruz, que mostra que não há epidemia de crack no Brasil. O problema é o seguinte, a mídia magnifica, né, esses casos dessas cracolândias, que existe sim, e que essas pessoas precisam sim atendimento. Agora, isso não quer dizer que as pessoas devam ser forçadas a ser internadas para ser tratadas. Por outro lado, uma outra questão, que também me desculpe o deputado, eu acho que ele também está mal informado, precisa procurar informação. Eu trabalho há 30 anos com criminalidade e violência. Eu fui diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, eu fui ouvidora de polícia no Rio de Janeiro e pesquiso o tema há mais de 20 anos. Né? Não há nenhuma comprovação de que a maior parte dos homicídios no Brasil hoje sejam cometidos por usuários de crack. Isto é uma invenção do deputado. Eu lamento, deputado, mas o senhor precisa ser mais bem informado sobre o assunto. E vou lhe dizer mais. Outro problema do seu PL é que continuamos sem distinguir o usuário do traficante. Quer dizer, o senhor vai provocar uma superlotação maior ainda do sistema penitenciário, quer dizer, claro que dando margem, não é, à vinda da privatização, infelizmente, é isso que vai provocar a superlotação do sistema penitenciário. Então nós vamos ter, não é, uma lei que continua a não diferenciar o usuário do traficante, não é? E o senhor pode ter certeza que usuários pobres e negros vão para a prisão como estão indo hoje. Eu só queria mediar aqui, porque esse é outro ponto que a gente vai abordar. Claro, deputado, a gente vai abordar e vai passar a palavra para o senhor novamente, para o senhor até responder a todas essas questões. Mas antes, Raquel tem uma pergunta, né? Pois é, Analice, diante de toda essa discussão que a gente vê que é bastante acalorada e a opinião das pessoas também nas ruas é bastante dividida em relação a isso, você que trata com esses doentes, com essas famílias, né? A Julita está colocando aqui uma situação de como se fosse realmente, como ela colocou, uma tortura, e o deputado dizendo que são pessoas que precisam de cuidado. Quer dizer, um meio termo aí a gente poderia encontrar de não ser uma questão para torturar a pessoa, mas sim para cuidar. Você, como participante disso, tem a dizer o quê? Eu acho que o polêmico, a meu ver, é a internação compulsória. Quer dizer, um juiz chega lá e diz assim, vamos levar esse pessoal todo que está aí, sem nenhum critério para você realmente ver se essa pessoa está precisando ou não ser internada. Esse é o ponto de vista, qual é o critério, né? Eu entendo o ponto de vista da Julita, assim como entendo o ponto de vista do deputado. Isso pode ser tortura, sim. Pode ser uma prática de tortura, sim. A gente viu uma imagem aí dos policiais pegando, falando sobre internação involuntária desta maneira. Isso é torturante, sem sombra de dúvida. Existem formas de você levar. Por outro lado, o próprio deputado, ele falou que existe toda uma gama de tratamento para você fazer. Não é a gente achar que todo dependente vai ter que ser compulsoriamente levado e violentamente levado, que realmente é uma coisa torturante, para tratamento. Então, assim, mas o que eu acho que é importante a gente falar... Desculpa te interromper, só porque você está falando desse aspecto médico, eu queria saber o seguinte, a pessoa que tem sintomas físicos, aquela pessoa que sente dor, aquela pessoa que sente que vai morrer por causa do vício e porque não está em uso da droga, ela tem condições de decidir o que ela quer? Porque ela quer uma coisa e o corpo está dizendo que é outra que ela deseja. E aí, o meio termo técnico é onde? Talvez não tenha sucesso, mas você pode dar um tempo para essa pessoa, para ela restabelecer uma espécie de normalidade na vida, para que ela possa voltar, ou estou sendo muito... Eu vou dizer para você, assim, você está falando de síndrome de abstinência, né? Assim, quando ela se sente mal sem a droga. Porque a pessoa às vezes não quer ir, porque ela sabe que ela vai ter toda essa sensação de dor física mesmo, né? Exatamente. Às vezes é dor física, a sensação de vai morrer. Entenda, assim, o que se preconiza não é uma pessoa que tem síndrome de abstinência que ela seja internada involuntariamente. Todos os dependentes de droga têm síndrome de abstinência. Dependente de cigarro tem síndrome de abstinência, não tem que interná-lo involuntariamente. 80% dos fumantes quer parar de fumar e só 10% para.
Então, assim, isso é dependência de droga. A questão é a pessoa que está morrendo por isso. É isso que você tem que chegar e ver. Tem pessoas que, porque são dependentes de droga, dirigem, batem de carro inúmeras vezes, têm acidentes. Eu que trabalho na linha de frente com tratamento de saúde, eu vejo pacientes morrendo e matando. Você não fazer nada em função disso também é uma missão de socorro. Analice, são várias as situações realmente extremas que a droga leva as pessoas a enfrentar e os nossos assinantes já estão participando com as suas opiniões em relação a isso. A gente vai ver 2 comentários aqui no nosso telão de assinantes que já mandaram para a gente ou pelo nosso site ou pela nossa central de atendimento. O Max fala o seguinte: concordo com a internação involuntária, sou dependente químico e fiquei 1 ano internado. Aí um exemplo do Max que deu certo e ele é a favor dessa internação. Outra opinião, em minha opinião, ou coloca em tratamento obrigatório ou coloca na cadeia por vadiagem. Não podemos mais viver com drogados tomando conta das cidades. É a opinião do Sérgio. Bastante fortes essas opiniões, né, Ana Paula? Muito forte. Eu gostaria de levar, Raquel, a discussão novamente para Brasília com o deputado Osmar. Deputado, eu gostaria de saber, do ponto de vista econômico, se a política de internação contra a vontade do paciente, ela apresenta bons resultados. Os gastos justificam os resultados? O senhor tem dados que comprovam a eficiência da internação voluntária do ponto de vista econômico? Olha, toda a questão da droga, da dependência química é muito complexa, né? Nós precisamos entender que é um processo que muda a estrutura do cérebro para sempre. A dependência química cria uma memória de longo prazo nova, poderosíssima, que controla a motivação, acaba interferindo na vida da pessoa, por isso que ele recai com muita frequência. Durante toda a vida ele vai precisar de atendimento. Esses meninos viram doentes crônicos. É diferente da epidemia de vírus, que ele cura, né? Ou morre, ou tem um problema mais grave, ou cura. No caso da droga, não, ele vai ficar para sempre com esse problema, ele vai ter que ter um acompanhamento para sempre. Eu queria só dizer que as pessoas que estão vendendo tudo que tem, dormindo na rua, comendo o resto de lixo, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem fazer mais nada, essas pessoas precisam de ajuda. Elas não têm consciência do que estão fazendo, elas precisam de apoio da família e precisam de um médico que avalie, que veja. A internação involuntária é para desintoxicar, ela não é para ficar internado 1 ano, é para desintoxicar, para ele desaparecer a confusão mental e ele poder raciocinar com mais clareza sobre o que ele vai fazer da vida dele. Agora, eu quero dizer à doutora que existe epidemia sim. A doutora pertence a uma corrente filosófica que interfere muito nessa questão de atendimento de saúde mental, interfere muito, é o 2º escalão do Ministério da Saúde e alguns outros lugares, que interferem, inclusive, nessa questão da ciência criminal, entre aspas. É por isso que está desse jeito. É por isso que eles ficam filosofando e os meninos morrendo. É por isso que piorou tanto essa questão do crack no Brasil. Ou será que não piorou? O que o telespectador acha? Se vocês forem ver só o auxílio-doença por dependência química do INSS, vocês vão ver que até 2006 o álcool, que é legal, era a maior causa de auxílio-doença. Hoje o crack já é 3 vezes o álcool em 6 anos. É 3 vezes a quantidade de auxílio-doença para a dependência química do álcool. A população sabe disso. As famílias que vivem esse drama sabem disso. Nós precisamos ter uma lei para proteger. Mais da metade das pessoas que ficam dependentes tem outros transtornos mentais que a levam a ficar mais frágil, a levam a ficar mais vulnerável à dependência química. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Ela está propondo o quê? Que não se faça nada, que se deixe as pessoas na rua, ou que se trate num CAPS, num ambulatório, que não tem resultado nenhum, tem tido um resultado muito pobre. O CAPS é bom para transtornos mentais outros, para dependência química não tem resultado. Nós precisamos ter uma rede, ter a comunidade terapêutica, ter todo mundo. Tudo que for possível fazer é um problema gravíssimo. Tudo que for possível fazer, nós temos que fazer, né, para ajudar quem precisa nessa questão do crack. Deputado, o senhor convocou os nossos assinantes a darem a opinião em relação a essa questão do crack, se mata ou não, como é que está essa situação no Brasil. Shelley manda o seguinte comentário: é um retrocesso na política de drogas do Brasil. Vai no caminho contrário do resto do mundo ao criminalizar o usuário e ter como bases as internações voluntárias. Vai justamente nessa sua linha, né, Julita, de pensamento. Você fazia uma crítica anteriormente sobre essa diferenciação entre usuários e traficantes da forma que está sendo colocada. Isso por quê? Você veio também da área da segurança pública. Isso abre brechas para que usuários sejam presos como traficantes? Veja só, esse é o grande problema hoje em relação à nossa legislação na área de drogas, né? A nossa legislação, embora tenha
despenalizado com a pena de prisão o usuário de drogas, né? A nossa legislação não consegue recomendar como você identificar quem é usuário e quem é traficante. Em alguns países, né, há indicações de quantidades de droga que a pessoa porta que vai ser considerada quantidade para uso próprio ou considerado para fins de tráfico. Mas a nossa lei não faz essa diferenciação e o PL do deputado Osmar Terra também não faz essa diferenciação. Quer dizer, a gente vai continuar sem diferenciar usuários traficantes. Para você, essa forma quantitativa resolveria o problema? Esse talvez fosse uma primeira abordagem que talvez ajudasse. Mas a questão é a seguinte, o que você tem no Rio de Janeiro, né? Ou nas grandes cidades desse país, né? A polícia pega um menino negro que mora na favela com pequena quantidade de droga, né? Ele sempre vai ser enquadrado como traficante. Agora, pega um menino branco da zona sul do Rio de Janeiro ou que mora nos Jardins em São Paulo ou em qualquer bairro de classe média alta, né? Mesmo com uma quantidade maior de drogas, ele não vai ser considerado traficante. Afinal de contas, ele, não é um menino tão bem posto socialmente, não precisa ir para a cadeia. E não precisa traficar. Então, não vai para a cadeia. Então, o que a gente tem hoje em termos de lei de drogas, né, é uma lei que criminaliza a pobreza. Já há uma série de estudos que mostram qual é o perfil de quem é acusado de tráfico de drogas preso no Brasil, e esse perfil é o do pequeno traficante que foi preso com pequena quantidade de droga, que não estava armado, que não pertencia a grupos criminosos e que era primário. Quer dizer, vamos começar a ter um pouquinho mais de racionalidade e entender, não é, que em primeiro lugar a gente precisa distinguir usuário de traficante e, em segundo lugar, o PL do deputado também aumenta para 8 anos a pena mínima para o tráfico, quer dizer, o que é um absurdo jurídico. É absolutamente inaceitável que você tenha uma pena mínima que é maior do que a pena para homicídio, né? Então, o que a lei vai provocar é uma explosão da população penitenciária no Brasil. O Brasil já tem a 4ª maior população penitenciária no mundo. Né? O Brasil tem não tem nem metade dos lugares que precisamos para a quantidade de presos. Quer dizer, aí eu quero saber o que o deputado vai sugerir. Porque, certamente ele vai estar ao lado de quem vai sugerir privatização do sistema penitenciário para criar mais vagas para essa quantidade de gente que vai ser presa. Deputado. Nós estamos diante de uma epidemia gravíssima. Volto a dizer, o pior problema de saúde e de segurança que hoje tem no Brasil, e está piorando a cada dia. Nós temos que fazer o possível e o impossível para deter essa epidemia. É esse o sentido do projeto de lei, e não no sentido da legalização, como a doutora defende. A doutora defende amainar as penas e tal e liberar. Separar o usuário de traficante por quantidade de droga portada é ingênuo, vamos combinar. Nenhum traficante vai andar com mais do que aquela droga que é permitida. Vai liberar a droga isso. Isso vai liberar a circulação da droga. Uma maneira de prevenir, além da educação, da informação, é reduzir a quantidade de droga na rua. Por isso que nós estamos discutindo aumento de pena. É diminuir a quantidade de gente distribuindo droga na rua. Essa história de que só o pobre, o preto vai ser preso e tal, isso também é um discurso sociológico, não é a verdade. Hoje todas as classes sociais tem gente sendo presa, tem gente traficando, ou tem gente tendo que se tratar por ser usuário, em qualquer classe social. A doutora defende, inclusive, que não haja o grupo a que ela pertence, né, que hoje é importante dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, defende que não precisa. Vejam bem o que eu vou dizer, não precisa ficar em abstinência. A pessoa pode usar droga e tal, se ela estiver de bem com a vida, pode fumar uma pedrinha de crack de vez em quando. Essa é a terapia oferecida no Centro de Atenção Psicossocial, que tem que mudar também, né? Nós temos que manter as pessoas em abstinência para elas voltarem para uma vida minimamente normal. Eu tenho a convicção absoluta de que nós estamos no caminho, o único caminho possível para diminuir o problema, salvar vidas. Um traficante, doutora, ele em 5 anos, a 4ª parte dos seus usuários, dos que o sustentam, morrerão. Metade de doença, metade de violência. Isso não é um crime pior do que o homicídio?
Eu acho que nós temos que jogar duro, né? Eu acho que nós temos, no Brasil hoje, as penas são brandas, é uma das causas também da violência e da criminalidade. A doutora prega o contrário. Então eu acho que nós temos, realmente uma diferença ideológica, né? Mas o que eu me baseio é em evidências práticas. O critério da verdade é a prática. Deputado, obrigado pela participação do senhor, muito importante aqui para esse debate. A gente agradece a sua participação, um tema polêmico, claro, que a gente continua acompanhando toda essa discussão. E a gente agradecendo aqui a participação do senhor. A gente agradece também a participação aqui, pena que o nosso tempo é curto, para um assunto tão polêmico, né? A gente agradece a Analícia sempre aqui com a gente. Psiquiatra Analícia Gigliotti. É uma pena mesmo, porque a gente precisaria mais tempo para teremos outro programa, então, para falar sobre isso. Na verdade, a gente tem um tempo bom aqui, né, nessa edição das 10, que é um tempo para estabelecer esse debate, mas é claro que a gente continua acompanhando essa discussão e a gente volta nesse assunto várias vezes. Então, obrigado, a gente agradece também a você, assinante, que está mandando comentários aqui para a gente. Nossa Constituição assegura ao indivíduo a inviolabilidade de sua intimidade e vida privada. A criminalização de um indivíduo fere exatamente os direitos constitucionais. A opinião do Bruno. Mais um comentário aqui de assinante sobre esse assunto. O álcool é a porta de entrada para as drogas. Na minha opinião, enquanto não existir seriedade na venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, nenhuma outra discussão sobre drogas será válida. Essa é a opinião do Rafael e também de muitos outros assinantes que já falaram sobre o álcool. Trabalho num órgão público e posso dizer que o sistema não está estruturado para receber de modo adequado as pessoas que procuram tratamento. É a opinião da Amanda. E a gente tem mais um aqui. Esse projeto serve como uma importante ferramenta para o familiar do usuário de drogas. A família terá uma esperança de que a pessoa possa largar o vício e volte a ter uma vida digna. A Adriane que tem essa opinião. São os comentários que mostram a polaridade, né, desse projeto. Quer dizer, tem um filho internado numa clínica particular, quando irá sair o cartão e como retirar é a pergunta da Silvana Gomes. Silvana, Raquel. a gente tem essa resposta para você. O programa vai ser lançado nessa próxima quinta-feira e os primeiros pacientes, a previsão é que os primeiros pacientes possam começar a receber a partir do mês de julho. A gente agradece a participação de você, assinante, que esteve com a gente também nesse debate, através do site ou do telefone, sempre participando aqui do Edição das 10. Mais uma vez, obrigado pela sua colaboração.